O tema de hoje é a tentação de Jesus. Tentação é aquela ação de Satanás, o nosso inimigo, procurando nos fazer cair em pecado. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, lá no início do Gênesis, onde Satanás faz com que Adão e Eva, convence Adão e Eva, melhor dizendo, a fazer aquilo que não deveriam, a desobedecer a Deus. E tentação é uma coisa que ocorre na vida de todo cristão. Não há cristão que pode dizer que nunca foi tentado. O apóstolo Paulo foi, o apóstolo Pedro foi, e assim por diante. Até Jesus foi tentado. E a Bíblia fala sobre isso. E ao falar sobre isso, ela nos dá um alerta. Cuidado! Essa ação de Satanás de tentar a pessoa está ocorrendo sempre. Ocorre com qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer lugar. E nos cabe resistir à tentação. Mas vamos ver o que aconteceu com Jesus. Isso está lá em Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. A tentação se deu antes de Jesus começar seu ministério. O diabo aproveitou um momento de fraqueza de Jesus para agir desta maneira. Vamos ver o que aconteceu. Vou começar lendo o texto de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Então, Jesus foi levado pelo Espírito, aí é o Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. É interessante isso. Jesus foi para o deserto, ficou 40 dias lá em jejum, se preparando para o seu ministério e havia aí o objetivo de ele passar por uma tentação, ele enfrentar uma tentação. E isso faz todo sentido, porque como Jesus poderia falar sobre as tentações que os seres humanos têm, se ele, como um ser humano, não passasse por uma tentação. E ele foi tentado muito fortemente. Essa tentação do diabo não foi uma coisa que aconteceu por acaso. Deus sabia disso e Deus planejou isso para que Jesus pudesse nos dar o exemplo do que fazer nesse tipo de situação. E foram 3 as tentações que o diabo fez com Jesus, usando temas e circunstâncias onde o ser humano costuma ser muito frágil. E aí está um ensinamento para nós. A primeira tentação foi a seguinte: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. As necessidades físicas do ser humano, os seus desejos de alimento, de casa, de status, de ser reconhecido, esses desejos, que são normais, são naturais, são fontes de tentação. Geram fraqueza, geram espaços onde Satanás tenta atuar. Então, Jesus foi tentado na fome. Ele estava com fome. Depois de 40 dias de jejum, a fome devia ser enorme. E aí Satanás vem e diz: manda que essas pedras se transformem em pães, se você é o Filho de Deus. E aí Jesus responde: nem só de pão viverá um homem. Ele responde uma informação de como a gente deve se relacionar com Deus. Então ele resiste à tentação, apesar de estar com fome, Jesus responde corretamente. E aí está uma das chaves de lidar com tentação: resistir. Simplesmente resistir, dizer não. A segunda tentação, veja o texto. Então o diabo o levou, quer dizer, levou Jesus à cidade santa, que é Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Repare, ele leva Jesus para o que é chamado o pináculo do templo, o ponto mais alto do templo. Jerusalém está numa esplanada com uma série de muros de arrimo, e eles estavam lá em cima e olhando para baixo. E ele diz: Se você é filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, e aí cita um versículo da Bíblia. Repara, Satanás conhece a Bíblia. Satanás conhece a Bíblia melhor que a maioria dos cristãos. Ele sabe o que está dito lá. E ele usa o que está na Bíblia de uma maneira errada, faz uma interpretação errada para levar os cristãos ao pecado. Eu já cansei de ver isso. Cristão sendo tentado por Satanás e usando a Bíblia de maneira errada. E Jesus responde também com a Bíblia, que não se pode colocar Deus à prova, não se pode fazer algo de propósito para que Deus venha e atue. Por exemplo, eu não posso chegar na minha janela, pular daqui para baixo e dizer: Deus vai me salvar. Eu estou colocando Deus à prova, eu não posso fazer isso, eu não tenho esse direito.
Deus pode me salvar se eu cair da janela, mas da forma como ele entender certo, não eu provocando a situação. E é isso que Satanás tentou fazer. Então, ele tenta fazer com que Jesus coloque Deus à prova, com que Jesus provoque Deus a agir para salvá-lo, a ele, Jesus, numa ação que Jesus não deveria fazer, porque a gente não deve fazer esse tipo de coisa. Aí está a segunda tentação. A gente não pode tentar usar Deus de acordo com os nossos objetivos, de acordo com a nossa vontade. Deus não é nosso criado. Deus é soberano, ele faz o que ele quer da forma que ele quer. E por isso, como disse Jesus muito bem, nós não podemos colocar Deus à prova. Ó, oh, Deus, se você fizer isso, você é Deus. Se você não fizer isso, você não é Deus. Deus não responde bem a esse tipo de desafio. A terceira tentação, o texto diz assim: depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse para Jesus: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Repara, primeira coisa que fica claro aí: o Satanás diz: eu tenho poder para te dar todos os reinos deste mundo, glória, riquezas, etc. E Jesus não contesta isso. Porque o próprio Jesus falou que Satanás é o príncipe deste mundo. Ou seja, Satanás domina o mundo secular. Sabemos disso pelas maldades, pelas desigualdades, pela hipocrisia que campeia no mundo no qual vivemos. O poder de Satanás é gigantesco. Tem um livro que é chamado Fausto, que conta a história do acordo que um homem faz com Satanás, em que ele vende a sua alma para ganhar poder. E o livro é essa história. E o Fausto ganha poder, fica um homem super poderoso, mas depois a conta chega, a alma pertence a Satanás. Aqui é mais ou menos o que Satanás tenta fazer com Jesus. Eu vou te dar poder, vou te dar domínio, basta que você me adore. E aí Jesus disse: não, só a Deus a gente pode prestar culto. E essa é uma tentação comum. Os seres humanos prestam culto ao dinheiro, prestam culto à fama, prestam culto ao poder, prestam culto ao status. Tudo isso é extremamente importante, é mais importante do que Deus. Está errado, porque os 10 mandamentos dizem logo no comecinho: Deus vem antes de tudo. Deus está em primeiro lugar. E a gente não pode prestar culto a essas coisas. Foi uma tentativa que Satanás fez, procurando fazer com que Jesus caísse num tipo de tentação que é extremamente comum e que a maioria dos seres humanos cai. E Jesus se manteve firme. E aí o texto termina dizendo: então o diabo o deixou. O diabo tentou Jesus por 3 vezes. Tentou Jesus na fome que ele sentia, tentou Jesus para que Jesus fizesse um desafio para Deus e mostrasse que era o Filho de Deus, tentou Jesus na concessão de poder, de honras, etc. E Jesus resistiu a essas 3 tentações poderosas. E aí Satanás o deixou. E aí está um ensinamento importante, que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O diabo tem poder, mas Deus tem mais poder. Se você usar o poder do Espírito Santo para resistir ao diabo, o diabo vai fugir. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele tentou Jesus 3 vezes e Jesus resistiu. E aí o diabo foi embora. Então, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Resumindo, a tentação virá. É inevitável. Mas aí tem aquele ditado que diz assim: eu não posso impedir que o passarinho pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho ali. O passarinho pousa onde ele quer pousar, inclusive na minha cabeça. Mas eu não posso permitir que ele faça ninho ali. Ou seja, a tentação vem, aquela ideia de fazer algo errado vem. Eu não posso impedir isto, mas eu posso impedir que aquela ideia se enraize, que aquela ideia passe a dirigir a minha vida, que foi o que aconteceu com Adão e Eva, lá no texto do Gênesis, conforme eu já falei. E aí estão os grandes ensinamentos da tentação de Jesus. Entender que a tentação vem para todos, veio até para Jesus. Ela virá para você, ela virá para mim. O que a gente tem que fazer é resistir. E se a gente resiste, o diabo foge. O diabo tem poder, ele tem poder sobre o mundo, sobre os reinos, sobre a riqueza, sobre o status, mas nada disso é importante. O diabo conhece a Bíblia e usa a Bíblia contra a gente. Portanto, você tem que ficar atento para isso. Você tem que também conhecer a Bíblia e perceber quando o diabo está distorcendo o texto para atingir os objetivos dele. Resista. Resista à tentação e a Bíblia nos ensina que o diabo fugirá. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, nos siga nas redes sociais, nos recomende para amigos, nos recomende para parentes, porque tudo que queremos é divulgar a palavra de Deus. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos
e que ele te dê a paz. Tchau, tchau.